Olá, alunos do oitavo ano. Sou o professor Francisco Carlos e hoje nós estaremos dando continuidade à nossa aula de ciência, que fala sobre a reprodução humana, o que acontece na puberdade. Então, a nossa aula de hoje se encontra na página 67 a 69, certo? A atividade se encontra na página 69, são 4 questões e vocês terão que responder no caderno, certo? E depois me enviar pelo WhatsApp. Então vamos lá. O que acontece na puberdade? A puberdade, na realidade, é uma fase, na qual o indivíduo, a pessoa, ela passa da infância para a adolescência. Esse é o período da puberdade. Vejamos aí, ó. Na passagem da infância para a adolescência, várias transformações ocorrem em nosso corpo e, consequentemente, em nosso comportamento. Esse período de transformações é chamada puberdade, certo? E nas mulheres, esse período, ele inicia de 10 a 12 anos e nos meninos, nas meninas de 10 a 12 anos e nos meninos um pouquinho mais tarde, de 12 a 14 anos, certo? É o período, e essa faixa etária, na realidade, essa faixa de idade, no caso, elas variam, não quer dizer que em todas as pessoas acontece nessa idade. Certo? Então, o que é que nós podemos ver mais? Que na puberdade ocorre também muitas mudanças no corpo, no corpo humano. Nos meninos, por exemplo, a voz se altera, nasce pelo no rosto, nasce pelo nas axilas, nos pubis e em outras partes do corpo, E os testículos e os pênis, e o pênis cresce. Certo? Já nas meninas acontece o período da menstruação, os seios ficam maiores e nasce pelo nas axilas e no pubis. Certo? São características que acontecem na puberdade de todo ser humano. Só que não é fixada essa data, certo? Essa quantidade de anos, Varia, isso varia. Vejamos aqui, ó, é a partir da puberdade que o corpo se torna apto a realizar, mais uma função, Ele se torna apto à realização de mais uma função, que no caso é a reprodução, que é o nosso conteúdo principal, A questão da reprodução do ser humano. Além da questão de alteração no corpo humano, na questão do tamanho da pessoa, na questão do tamanho dos testículos, na questão do nascer pelo na axila, no rosto dos meninos, certo? E, entre outros, certo? Alteração na voz, acontece a questão da reprodução, a realização da função, a reprodução. Nesse caso, com isso, cresce a responsabilidade, pois ter filho deve ser uma decisão bem planejada. Nesse caso, nós já vimos, pessoas novas que engravidam, certo? Pessoas novas, meninas de 12, 13 anos, em reportagem, em outro lugar também a gente vê, nos jornais, na internet. Então, tem essa parte aí, ó. Ter filho deve ser uma decisão de responsabilidade. Continuando, os hormônios. Os hormônios bastante conhecido, que são os estrogênios, testosterona, entre outros. Esses hormônios, eles são produzidos por uma glândula, Olha aqui, ó. Hormônios são substância produzida por glândula do organismo e que percorre o corpo por meio do sangue.
atuando nos órgãos e controlando o funcionamento deles. Então, são vários, existem vários tipos de hormônios, né? Porém, a nossa aula estará voltada mais para a questão dos hormônios sexuais, que são hormônios que são determinantes no que se diz respeito à sexualidade, certo? No caso dos homens, no caso dos meninos, no caso das meninas. E um desses hormônios, né, o que é responsável, né, é a gonadotropina, certo? Que ela o que faz? Na puberdade, a glândula hipófise começa a produzir as gonadotropinas, hormônio que vão atuar sobre as gônadas, órgão onde são formadas as células destinadas à reprodução sexuada. Nesse caso, assim como os animais que tinham a reprodução sexuada, né, o ser humano também tem essa reprodução assexuada, ou reprodução sexuada. Na infância, isso que nós encontramos no nosso material didático, na infância as gônadas, né, essas gônadas, certo, não produzem gametas. Mas, como elas são estimuladas no período da puberdade, aí elas começam a desempenhar essas funções, certo? As gônadas femininas é o ovário, né? São os ovários, e já a masculina são os testículos. Esses órgãos, eles são responsáveis para criar, né, os gametas. Continuando, as gonadotropinas, além de estimular a produção de gameta, estimula também as gônadas a produzirem hormônios sexuais, como por exemplo a testosterona no sexo masculino e o estrogênio e protosterona no sexo feminino. Nessa imagem aí nós podemos observar, né, um ovocito, né, sendo fecundado, um ovocito, que é na realidade o ovocito, que é na realidade o gameta feminino, sendo fecundado aí pelo gameta masculino, né, que é o espermatozoide. Então vejamos, são os hormônios sexuais que desencadeiam o aparecimento das características físicas típicas do sexo feminino e do masculino, chamada de características sexuais secundárias. E esses hormônios sexuais também estimulam a produção de gametas, certo? Então, esses, como por exemplo, os progesteronas, testosteronas, certo? Tanto no masculino, o testosterona, que ajuda, que faz com que ali sejam produzidos os gametas, masculino, que é o espermatozoide. Outra questão bastante importante é que as gonadotropinas não variam, né? A questão dessa produção desse hormônio não varia, certo, no sexo masculino, já ao contrário no sexo feminino, certo? A produção de gonadotropinas variam bastante. Uma demonstração é o ciclo menstrual, que em cada ciclo menstrual ocorre a liberação de apenas um ovocito, certo? Isso, a partir de 50 anos a 55 anos de idade, certo? A mulher ela já para
não é todas, mas a maior parte, certo? Passa pelo processo de transformação do seu corpo, que ela para de menstruar. Certo? Nesse caso, não liberando mais assim ovocito, que tem a capacidade, né, sendo ele o gameta feminino. E nesse período, a mulher também, no período da menstruação, a mulher não tem mais a capacidade, né, de produção de gametas. Assim, dessa forma, inviabilizando a questão da gravidez. Mas em alguns casos, né, também podemos acompanhar aí no meio de comunicação, nas mídias, que tem mulheres que engravidam até depois dos 60, certo? Então, bons estudos, qualquer dúvida nós estamos aqui à disposição.